Tudo bom? Seja bem-vindo. Vou falar um pouquinho agora sobre o capítulo que vocês vão ler. Bom, o tema é o jogo como ferramenta de transformação cultural nas empresas. Bom, quando a gente fala, sobre cultura organizacional, existe uma grande ilusão dentro das empresas, na verdade. A ilusão que cultura se constrói com frases bonitas, com valores escritos na parede. Sabe quando você entra lá na empresa, tem na parede do RH lá, missão, visão e valores? Ou um código de conduta bem elaborado, enfim. A verdade é simples e direta. Cultura não é o que a empresa diz que acredita. Cultura é o que as pessoas fazem quando ninguém está olhando. Você percebe a diferença? É exatamente aqui que a maioria dos treinamentos falham. Porque eles tentam mudar o comportamento pelo discurso. Sabe aquele modelo antigo? Bota todo mundo na sala, eu falo, você escuta, anota, isso não funciona. Eles tentam convencer pela lógica aquilo que só muda pela experiência. A pessoa tem que viver para aprender. As pessoas não mudam porque entenderam, as pessoas mudam porque viveram e algo ali gerou consciência para elas. O problema real das empresas é o seguinte: hoje as empresas não sofrem por falta de conhecimento. O conhecimento é muito fácil de você conseguir, está na palma da sua mão. Sofre por falta de alinhamento entre valores, atitudes e decisões. Todo colaborador sabe que precisa trabalhar em equipe, que precisa se comunicar, ter uma comunicação clara, que precisa assumir responsabilidades, que precisa agir com foco em resultado, precisa bater meta. Mas na prática o que a gente vê? Conflitos, brigas, retrabalho, falta de comprometimento, líderes apagando incêndio o tempo todo. O tempo todo isso acontece. Isso não é um problema técnico, é um problema cultural. Eu vou te falar onde é que o jogo entra nessa história aqui. O jogo entra exatamente onde o discurso não alcança. Porque no jogo não existe personagem corporativo. Não existe máscara, não existe cargo, não existe discurso ensaiado. É jogo. No jogo a pessoa reage. No jogo a pessoa decide, ela se posiciona, ela erra, ela lidera ou ela se omite. Por isso que a gente diz aqui algo que é o princípio da nossa metodologia. O jogo não mente. O jogo não mente. Quando você tira a pessoa da zona de conforto, coloca ela dentro de um jogo, a personalidade dela real aparece. E o jogo ele atua como espelho da cultura da empresa. Quando um jogo corporativo é bem desenhado, ele se torna o espelho fiel da realidade da empresa. Se a equipe não se comunica no jogo, provavelmente não se comunica do dia a dia, como a PNL ensina. Como você faz uma coisa, você faz várias outras coisas. Se ninguém assume a liderança ali dentro do jogo, isso também não acontece no ambiente real. Se as pessoas burlam regras, competem de forma desleal, ou não cumprem combinados, ou o jogo apenas revela aquilo que já existe. Se a pessoa rouba no jogo, ela deve estar fazendo coisa errada na empresa também. É o comportamento natural dela. Presta atenção, isso não é um problema, isso é uma oportunidade gigante que você tem. Sabe quando a transformação acontece na consciência? O jogo não transforma porque é divertido, ele transforma porque gera consciência. O jogo é real. Quando a pessoa se vê no jogo, ela se reconhece no comportamento. Eu faço isso também no dia a dia. Isso acontece no debriefing. Vocês vão entender depois. E quando isso é conduzido com debriefing estratégico e aprendizagem, deixa de ser racional e passa a ser internalizada. Você traz à tona a verdade para a pessoa. É nesse momento que a chave vira. Vocês percebem? Porque o colaborador não está ali sendo apontado, ele está se percebendo. E prestando que a cultura não se constrói assim. Cultura organizacional não se constrói com palestra inspiradora. Ela se constrói com vivência, com repetição, com significado. O jogo acelera esse processo por quê? Primeira coisa, ele engaja. Segundo, ele gera emoção. Terceiro, ele cria memória. Ele estimula a reflexão. E ele provoca a mudança de comportamento. Vocês percebem isso? É tudo aquilo que passa pela emoção fica. Tudo que passa pela emoção fica.
E qual que é o seu papel como treinador e facilitador? Porque aqui existe um ponto muito importante. O jogo sozinho não faz milagre. Jogo pelo jogo é só mais um jogo. Quem transforma é o método, a intenção e a condução. Um jogo sem objetivo claro é só um entretenimento. Um jogo sem o debriefing é só uma atividade divertida. Pô, que legal. Ganhou, perdeu. Mas um jogo bem aplicado se torna uma ferramenta poderosa de desenvolvimento humano e organizacional. Presta atenção, quando uma empresa entende que cultura é comportamento e comportamento se transforma na prática, tudo muda. Tudo muda. O jogo deixa de ser visto como algo lúdico, passa a ser reconhecido como uma ferramenta estratégica. É prático, é real. Uma ferramenta que revela, desenvolve e alinha as pessoas à cultura da empresa. Você percebe o poder disso? Por isso, quando falamos de jogos corporativos, não estamos falando de brincadeira. Não é brincadeira, é uma ferramenta. Estamos falando de transformação real. Porque no final das contas, a cultura de uma empresa não é o que ela comunica. É o que ela pratica, na verdade. É o que é feito lá todo dia. O jogo é o caminho mais rápido para revelar e transformar essa realidade. Você percebe? Muito prazer. Eu sou Rodrigo Ramos, também conhecido como Bocão. Espero que essas palavras tenham força e te ajudem a prosperar nos seus treinamentos. Bora!